há previsão de mais chuva para o estado da Bahia e para outros estados. Hoje, a gente acompanhou também aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, problemas relacionados com a chuva. Não sei se a gente tem imagens para a gente mostrar aí sobre a chuva forte que atingiu a Grande São Paulo hoje. Inclusive, uma estação de trem foi invadida e cobriu a circulação ali, as vias de circulação, interrompendo a circulação dos trens. Isso aconteceu em Mauá, na Grande São Paulo. As chuvas também provocaram o desmoronamento em um morro da cidade. Técnicos da Defesa Civil, dos bombeiros foram para o local, inclusive, mas não houve registro de feridos ou desabrigados, pelo menos por enquanto. O Corpo de Bombeiros, no entanto, segue atendendo a alguns chamados, porque a força da água é muito grande. Eu estou em contato agora com o professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, o professor Pedro Luiz Cortes, conosco ao vivo para trazer detalhes aqui para a gente também sobre a questão do tempo, do que está acontecendo no nosso país. Olá, professor, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao UOL News. Boa noite, Fabiola, a todos que nos acompanham, é um prazer colaborar com vocês. Vamos começar falando sobre a Grande São Paulo, professor, que a gente trouxe as imagens aí. A gente vê chuva acontecendo não só no Nordeste, mas também no Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, enfrentando também problemas com a chuva, além de outros estados. Tá tudo dentro do esperado? Era isso mesmo? O que está acontecendo, professor? Na verdade, Fabiola, a gente vive uma nova situação climática porque os eventos eles estão ficando cada vez mais intensos e no caso das chuvas, elas ficam muito concentradas. Apesar desse volume bastante significativo que vocês mostraram, São Paulo, até este momento, está com chuvas abaixo da média. O que acontece é que essas chuvas elas são muito mal distribuídas e elas ocorrem de maneira muito repentina e num volume muito significativo em pouco tempo. Então, provoca situações como essa que vocês estão mostrando agora. Então, isso é uma consequência das mudanças climáticas. Nós alternamos períodos de estiagem muito intensa, né, e longos períodos de estiagem, intercalados com períodos muito curtos de chuvas também muito intensas, em um volume bastante significativo. E essa chuva ela é mal distribuída, porque, por vezes, chove num local, né, na mesma cidade, em outro local praticamente não choveu. Essa já é uma característica do fenômeno Laninha, que vem ocorrendo desde outubro deste ano. Ô, professor, aí voltando para o estado da Bahia, né, a gente tem mais de 100 municípios numa situação muito grave de emergência, como a gente ouviu o senador dizendo, 2/3 do estado da Bahia que estão sendo afetados, né? Mais de 50 cidades absolutamente debaixo d'água, uma situação muito grave. E o medo dos próximos dias. Ainda há previsão de chuva para os próximos dias na Bahia? Pelo menos até o dia 7 de janeiro, há previsão, não no mesmo volume que ocorreu nos últimos dias, mas um volume moderado abaixo. Mas isso traz um problema, porque o solo já está encharcado, os rios estão com nível muito elevado, então essa chuva, embora um volume menor, ela pode gerar uma série de problemas, como deslizamento de encostas, dificuldade, né, de escoamento das águas que invadiram cidades, que invadiram propriedades, ou seja, pelo menos até o dia 7 de janeiro, essa chuva persiste em várias cidades do interior da Bahia e também no sudeste da Bahia, na zona litorânea ali do sul da Bahia, do extremo sul da Bahia. E aí a gente fica pensando, né? Era possível evitar essa tragédia, professor? Eu sei que é difícil falar sobre isso, mas como ambientalista, né? A gente estava aí agora ouvindo o senador que já foi governador, que já foi vice-governador, a gente tem ali o secretário e eles falam, claro, o volume da água, o volume da água. No entanto, os estados brasileiros se preparam para essas tragédias que são, de certa maneira, previsíveis, né? Diante da forma como as pessoas moram, né? E a falta de segurança que essas pessoas têm na sua rotina, inclusive, ali de vida, né? Infelizmente, Fabiola, os estados brasileiros não se preparam para esse tipo de catástrofe, para esse tipo de tragédia. São situações previsíveis, tanto do ponto de vista meteorológico, quanto das consequências, né? Porque há várias pessoas que moram em áreas de risco e só se fala em retirar essas pessoas, né, de providenciar um novo local para essas pessoas quando a tragédia acontece.
Passado algum tempo, infelizmente, as pessoas continuam morando em áreas de risco, muitas vezes por falta de alternativas. As pessoas não vão ficar numa área sujeita à inundação porque elas querem, é falta de opção. Mas o Brasil tem exemplos muito bons, né, de prevenção, como é o caso do Rio Itajaí, em Santa Catarina. No século passado, ele sofria enchentes muito significativas, causava danos, perdas de vida, e foi instalado um sistema de monitoramento que alerta a população caso o nível suba além de um determinado ponto, ou caso ele suba muito rapidamente. Então, as pessoas elas têm tempo, né, de se evadir dos locais de risco. Aqui em São Paulo, nós tivemos um problema parecido, isso na década de 80, com os chamados bairros cota, que eram ocupações na encosta da Serra do Mar, ali na região de Santos e Cubatão. Eram ocupações de altíssimo risco, né, de deslizamento, de mortes. Então, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado fez um mapeamento e o governo do Estado foi retirando essas populações dessa área de risco, providenciando o local adequado e reflorestando, recuperando essas encostas. Então, nós temos conhecimento, nós temos exemplos. Agora, é necessário que isso não seja mencionado apenas no momento de crise, apenas no momento de tragédia. Nós precisamos, né, como país, utilizar adequadamente as previsões climáticas, utilizar adequadamente as previsões meteorológicas. Nós temos o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM, que emite diariamente relatórios sobre áreas de risco, seja risco de alagamento, seja risco de deslizamento. Isso está disponível gratuitamente para todos. Então, é necessário que o governo municipal, estadual, federal utilize esse tipo de informação, utilize as informações do Instituto Nacional de Meteorologia, do IMET, ou seja, nós precisamos adotar uma política preventiva e não só partir para a remediação quando o desastre já aconteceu. Receber essas informações e passar essas informações à população, né, professor Pedro? Porque isso não Exatamente. chega a encontrar mecanismos de que as pessoas tenham essa informação que é para salvar a vida delas. Muito triste Exatamente. a gente ver como a gente lida com questões tão graves e dramáticas.